A síndrome de Rett é um daqueles transtornos do neurodesenvolvimento bem complexos. E a história para a gente conseguir entender o que ela é, nossa, é uma verdadeira saga. Uma história de perseverança científica, de muita inovação e que finalmente chegou num grande avanço. Então vamos lá, a gente vai mergulhar nessa jornada passo a passo, desde os primeiros mistérios da síndrome, passando pela descoberta do gene, até chegar nos tratamentos mais modernos que existem hoje. Bom, tudo começa com um enigma, um verdadeiro mistério médico. Um quebra-cabeça que levou décadas só para a gente começar a entender as primeiras peças. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra bem a jornada longa, sabe? E às vezes bem lenta. Pensa bem, de 1966 até 83, só para o mundo todo ficar sabendo, e depois mais 16 anos para finalmente acharem a causa genética. Cada uma dessas datas não é só um número, é um pulo enorme, um avanço gigante conquistado, nossa, com muita, mas muita persistência. E o que deixava tudo mais intrigante era a natureza da condição. O desenvolvimento parece normal no comecinho, mas de repente vem um período de regressão, onde habilidades que já tinham sido aprendidas simplesmente desaparecem. É um choque. Agora vamos para a primeira grande virada nessa história. A pista que mudou tudo estava escondida ali no nosso DNA. E a grande descoberta veio em 1999. Foi quando os cientistas identificaram que o problema estava em variantes de um gene chamado MECP2. Essa foi a peça que faltava, o momento do eureka que todo mundo esperava. E para não deixar dúvida da importância desse gene, mais de 95% de todos os casos da síndrome de Rett são causados por variantes no MECP2. Ou seja, a conexão é direta, fortíssima. E aqui, a gente precisa falar de uma força da natureza, as famílias. É fundamental entender o papel delas, porque, olha, a mobilização e a organização foram, assim, cruciais para acelerar a ciência. Foram as mães, sabe? Mães que pegaram a própria dor e transformaram em ação, em pressão por pesquisa. É impressionante. Ok, a causa genética foi descoberta. E agora? O próximo passo era desenhar um mapa completo de como a síndrome se manifesta e evolui ao longo da vida. E para fazer esse mapa, foi criado um estudo gigantesco, o Estudo de História Natural. Ele acompanhou mais de 1.600 pessoas para ter todos os detalhes. Sem esses dados, testar novos tratamentos seria como tentar navegar no oceano sem mapa nenhum. E olha só o que esse mapa revelou. Foi um divisor de águas. Pela primeira vez, a comunidade científica entendeu a dimensão dos desafios, desde problemas de crescimento em epilepsia, que afeta quase todo mundo, até questões respiratórias, escoliose, uma visão completa do inimigo que estavam enfrentando. E essa frase, dita por cuidadores, traz a ciência de volta para a realidade, para o dia a dia. Ela mostra o que mais dói, o que mais preocupa quem convive com a síndrome. A dificuldade de comunicação em primeiro lugar. Isso é muito forte. Bom, todo esse trabalho de base, descobrir o gene, mapear a doença, preparou o terreno para um momento que entrou para a história. E esse momento chegou em março de 2023. Foi quando o trofinetide foi aprovado, se tornando o primeiríssimo medicamento específico para tratar a síndrome de Rett. Imagina a emoção, o resultado de décadas de luta. Mas para um remédio ser aprovado, o caminho é longo e rigoroso. E é isso que a gente vê aqui. Começou com um estudo chamado Lavender, para comparar o remédio com placebo, e depois continuou com outros estudos de longo prazo, os LILAC, para ter certeza da segurança e da eficácia com o tempo. E o que os estudos mostraram? Esse gráfico deixa claro. Os médicos viram uma melhora consistente nos sintomas. Mesmo que fosse uma melhora classificada como mínima, o importante foi a consistência entre os estudos. Isso foi fundamental para a aprovação. Então, vamos resumir a história aqui. A gente tem um medicamento que traz, sim, benefícios importantes, mas ele não vem sozinho. Tem o outro lado da moeda, os efeitos colaterais, principalmente os gastrointestinais, que não são nada leves. O que isso quer dizer? Que foi um passo gigantesco, sem dúvida, mas a caminhada ainda não acabou. A aprovação do trofinetide não é o ponto final. Na verdade, é o começo de um capítulo totalmente novo no tratamento. Bom, e agora? Para onde a ciência vai? O foco agora é ir direto na fonte do problema, no próprio gene. Pensa assim,
A reposição gênica é como se a gente instalasse uma cópia novinha e funcional do gene nas células. Já a edição gênica é ainda mais precisa. É como pegar uma borracha e apagar um errinho de digitação lá no código genético original. E tem mais, a edição de RNA, que mexe na mensagem, no mensageiro, sem precisar alterar o DNA. Estamos falando aqui da vanguarda da medicina. É o futuro acontecendo agora. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito forte. Será que essa jornada de 40 anos para tratar uma única doença rara não acabou criando um mapa, um modelo que pode ajudar a acelerar a cura para muitas outras? É uma história de esperança que pode e deve se multiplicar.